Eu li A Inquilina, o novo livro da Frida McFadden. Até piscou aqui. Eu vou te contar o que eu achei. Bom, gente, A Inquilina é um livro da Frida McFadden. Se você não sabe, a Frida McFadden é a sensação, né? Ela tá nas listas dos mais vendidos aí desde 2024, 25 também. O grande sucesso dela, que é o livro A Empregada, né? E ela lançou esse livro aqui, acho que foi, agora eu não vou lembrar se foi fim de 25 ou começo de 26, mas se eu não me engano é um dos últimos livros dela lançados aqui no Brasil. Eu estou para gravar um videozão com todos os livros da Frida que eu já li. Aqui estão eles, tá? Esses são todos os livros da Frida já publicados no Brasil. Eu já li todos eles. E agora eu vou gravar, agora não, né? Agora eu tô falando da Inquilina. Mas o meu plano aqui no canal é gravar. Por que eu tô abaixada? Não sei. É gravar um vídeo com tudo isso aqui, falando de todos eles, tá? Os livros da Frida no Brasil são trazidos por duas editoras. Alguns são publicados, são trazidos pela editora Record, ou Record, e outros são trazidos pela editora Arqueiro. Esse aqui é trazido pela editora Record, ou Record. E tem um outro que é recente também, lançamento desse ano, que é Uma Mulher em Silêncio, que foi trazido pela editora Arqueiro. Eu vou fazer resenha desse aqui também, tá? Mas, além das resenhas, eu quero fazer um videozão comparativo de todos os livros dela, tá? Tá previsto aqui para fevereiro, vamos ver como vai ser. Mas hoje eu vim falar da Inquilina, que é recente. Ele foi publicado nos Estados Unidos em 2025 e chegou no Brasil também em 2025, tá? É que eu não lembro se ele estava sendo vendido já em dezembro, era pré-venda, enfim. Aqui nos dados catalográficos aparece 2025 e ele tem em torno de 330 páginas. Como eu vou dizer sempre que eu falar de Frida, eu falo Frida, porque para mim, eu acho que é assim que pronuncia. Eu não falo Freida e eu não falo Frida, eu falo Frida, né? Por quê? Porque eu quero, me deixa. Como eu estava dizendo, eu gosto muito, não sei se posso dizer gosto muito, eu gosto dos livros da Frida. É uma maravilha, meu Deus, uma autora incrível. Não, mas é divertido. E os livros dela que eu leio são livros que eu leio para diversão. Eu tenho um vídeo aqui no canal, chama Eu Posso Ler Carla Madeira ou só tenho que ler Machado de Assis? Eu posso ler Frida McFadden ou só tenho que ler Fyodor Dostoiévski, né? Então, antes, se a sua questão aqui é, ai, mas os livros não são bons, vai ver esse vídeo, tá? Aqui eu tô falando de livros de fruição, livros de diversão, livros que a gente pega para ler e se divertir, e é o caso. Toda vez que eu leio um livro dessa mulher, eu me divirto horrores, né? Geralmente é uma leitura que leva 2 dias, não mais que isso. É um livro, os livros dela têm essa característica de ser livros vira-páginas, né? Eles não são complexos, então eles são simples de ler, e eles trazem um suspense muito, muito bem construído. Não sei se assim, bem construído, nossa, é uma gênia. Não é uma Agatha Christie, inclusive, se você quiser participar do meu clube de leitura Um Ano com Agatha Christie, tem link aqui embaixo para você conhecer. A gente lê 12 mistérios da Agatha Christie ao longo do ano, né? E não é uma leitura assim, lê aí no fim do ano, não é um clube de leitura, lê aí no fim do mês a gente conversa. Não, eu dou para você o acesso ao módulo com a leitura gravada em voz alta. Eu vou lendo o livro inteiro em voz alta enquanto vou comentando. É como se a gente estivesse lendo junto e conversando sobre o livro, né? Então, assim, se você quiser conhecer esse projeto, que é muito legal, tem link aqui embaixo. Não é uma Agatha Christie no sentido da construção impecável. Tem coisas que não ficam bem explicadas, né? Aqui, na Agatha, é maravilhoso. Mas ainda assim, ela trabalha o suspense, não vou dizer constrói, vou dizer trabalha o suspense de um jeito que a gente fica querendo saber o que vai acontecer, né? Mesmo que chegue no final você fale, achei meio forçado, não interessa, ao longo da leitura aquilo te diverte. Eu fiquei até surpresa aqui, porque o livro é narrado em primeira pessoa, isso é uma coisa que ela faz muito, por um homem. Eu não estou acostumada, porque geralmente a Frida narra do ponto de vista de uma mulher, do ponto de vista de uma personagem feminina, né? E aí, quando começou aqui, partiu um Blake. Eu não prestei atenção no nome, né? Aí ela começa: 6 meses atrás, alguém parou exatamente nesse lugar, no 25º andar de um arranha-céu, onde fica o escritório da Cobo Roy, agência de marketing em que trabalho, e tentou pular daqui. Pá. Aí vem. E eu tava o tempo todo achando até aqui que era um homem. Aí, quando vem, o melhor de tudo é a placa em cima da mesa que exibe letras douradas. Blake Porter, vice-presidente. Da janela, vejo, nananã. Aí vem
viro a cabeça, toca o celular e é Krista. E aí, algumas ligações eu atendo, outras eu ignoro, mas sempre atendo quando é Krista. Oi, amor, digo. Na minha cabeça era uma mulher que era casada com outra mulher. Aí a mulher diz: Olá, senhor vice-presidente. Eu falei: Senhor? Aí eu voltei tudo. Até aqui, eu tô dizendo, então, assim, página 1, no meio da página 2, que é quando acontece esse diálogo, foi que eu me toquei e falei: Ah, é um homem. Engraçado isso, né? Sabe essa coisa de tipo, a gente vai para a leitura por conta do racismo estrutural, e quando tem um personagem e não diz a raça dele, a gente imagina que seja branco, né? Ou, tem uma pessoa em posição de poder, a gente imagina que seja homem, né? Aqui é uma pessoa em posição de poder, é o vice-presidente de uma empresa, mas como nos livros da Frida, geralmente ela coloca o ponto de vista do personagem, uma narração em primeira pessoa, e é uma mulher narrando, eu entrei aqui com essa ideia preconcebida de que seria uma mulher narrando, não sei, o livro chama A Inquilina, né? Não tem nada a ver, mas enfim, eu fiquei surpresa. Acho que é um dos poucos livros dela, não consigo me lembrar de todos, em que a gente tem isso, né? Esse narrador, protagonista, narrando a sua história em primeira pessoa, sendo um homem. E aí, uma sinopse básica, o livro vai contar então a história desse Blake Porter, que acabou de ser promovido a vice-presidente da empresa que ele trabalha. Ele está noivo dessa moça chamada Krista, que é uma moça linda, maravilhosa, perfeita. Eles já estão morando juntos. Ele tem muito dinheiro para dar e vender, né? Ele tem uma casa maravilhosa, uma casa no estilo brownstone. Eu tive até que pesquisar que tipo de casa que é. Vou deixar aqui para você ver a imagem, né? Que a gente vê bastante em filmes e séries norte-americanos. Ele paga o financiamento dessa casa, digamos assim, mas ele tem muito dinheiro, móveis maravilhosos e tudo mais. E aí vai acontecer uma merda e ele vai ser demitido desse emprego. E ele vai ficar numa situação financeira ruim. A Krista, a mulher dele, trabalha gerenciando uma lavanderia, tipo, não é dela, né? Ela não ganha muito nesse emprego e eles vão entrar em dificuldades financeiras. Isso vai acontecer logo no começo, né? No primeiro capítulo ele já vai ser demitido. E aí, como a grana está muito curta, eles vão considerar a hipótese de de alugar um quarto dentro da própria casa, né? E receber uma inquilina, porque aí a pessoa pagaria o aluguel para eles, né? É o que uma inquilina faz. A pessoa pagaria um aluguel para morar na casa deles, num quarto da casa deles, e isso ajudaria a desafogar um pouco as contas enquanto ele tenta se reerguer, né? E aí, obviamente, aquela coisa. E é isso que é o legal, né? Às vezes eu sinto que a Frida usa esses clichês, ela usa muitos clichês. Clichês que a gente já viu em filmes, séries, em outros livros, mas que a gente gosta, que funcionam. E eu acho isso muito inteligente. Se uma coisa funciona, tudo bem você usar e ela vai funcionar, né? E tem que ser diferente. Depende. Você está escrevendo um Grande Sertão Veredas, você é um Guimarães Rosa, você é um José Saramago, você é um Machado de Assis, você é um Dostoiévski, você é um autor realmente muito bom, né? Beleza. Caso não, não tem problema eu escrever um livro que é clichê, que é comercial, no sentido que, assim, sai livro da Frida, eu vou comprar, né? E eu vou ler por 2 dias e depois acabou. Tem gente que se incomoda com isso, que acha que o livro tem que ser um livro que muda a sua vida, que te ensina coisas, que te provoca reflexões super profundas. Eu também gosto desses livros. E tem outros livros que não. Então tem gente que fala, nossa, eu vou gastar, sei lá, vou ver, quanto que está esse livro aqui agora? Hoje, aqui, fim de janeiro, esse livro tá por R$ 49,92 na Amazon, ele tá em promoção, porque o preço cheio dele é R$ 59,90. Então, tem gente que fala, eu não vou gastar R$ 60, ou eu não vou gastar R$ 50 num livro que eu vou ler em 2 dias e depois nunca mais vou ler. Provavelmente eu nunca mais vou ler Inquilina, eu já li, né? Só que eu não tenho esse tipo de problema. Os livros, para mim, como dá para perceber no meu cenário, é que vocês não conseguem ver, que tem 5 prateleiras aqui, vão para os 2 lados, tem aqui embaixo. Eu tenho todos os dela, eu gosto de ter, para mim é um objeto, né? Eu não me incomodo. Tem gente que se incomoda. Eu não vou pagar 40, R$ 50 para ler um livro que eu vou ler 2 dias e nunca mais vou ler na vida, né? Não sei se nunca mais vou ler na vida, quem sabe um dia eu faço um trabalho com isso, enfim, sei lá. Mas é um livro que é descartável nesse sentido. Você lê enquanto você está lendo, você se diverte e depois nunca mais. Então tem gente que se incomoda muito com isso, né? Eu não me incomodo. Então, assim, eu sei que é um rolê comercial, eu gosto de gastar meu dinheiro com livro, mesmo que eu nunca mais vá ler, porque no momento que eu gosto de ter, de ser meu, de poder dobrar, de poder quebrar a lombada, de poder dobrar, fazer assim para ler, se eu quiser riscar, se eu quiser dobrar a página, eu gosto. Então, assim, é um livro comercial, né? E para um livro comercial, cujo objetivo é vender e entreter as pessoas, eu não vejo problema em usar clichê, né? Então, a gente tem aquela coisa clichê que a gente já viu em muitos filmes, que é a escolha do inquilino. E cada pessoa que vem é uma pior que a outra, né?
nossa, vem um cara muito zoado, nossa, vem uma mina muito louca, nossa, vem... E aí, de repente, quando vem uma pessoa normal, você fala, uau, é ela. Ela usa um pouco isso no namorado, né? Quando a menina tá procurando um namorado e ela sai fazer um encontro tipo Tinder, e cada cara que ela encontra é um pior que o outro, né? Até que ela vai conhecer um cara legal. Não é exatamente isso, mas enfim, não que o cara não seja legal, é que ela não conhece pelo Tinder. Mas enfim, eu apresento um monte de opções ruins e aí aparece uma mais normal que passa a ser maravilhosa, né? É mais ou menos o que vai acontecer aqui. O Blake e a Krista vão entrevistar alguns loucos, até que chega essa moça que é a Whitney. E a Whitney é uma moça muito bonita, uma moça muito legal, muito tranquila. E aí ela vai, então, passar a ser a inquilina, né? O Blake não queria muito isso, porque afinal de contas... Mas não tem querer, né? Quando chega as contas para pagar os boletos, você não tem dinheiro, não tem querer. E aí essa moça começa, então, ela mora num quarto da casa e divide a casa com eles, né? O banheiro, cozinha, enfim, passa, sai, né? É uma coisa que eu odiaria ter na minha casa, né? Acho que se eu não tivesse dinheiro para manter minha casa a ponto de eu precisar alugar um quarto aqui para morar um estranho aqui comigo e com a Ariel, eu acho que a gente mudaria para um apartamento menor, onde a gente gastaria menos dinheiro, mas dividir casa é um bagulho estranho. Mas enfim, se não fosse assim, não teria livro. Também tem isso, a gente ficar, eu vejo gente aqui que fica, ai, até parece. Ah, primeiro que isso é a realidade de muitas pessoas, né, gente que aluga. Segundo, que se você fica tudo, ai, até parece que seria assim. É ficção, cara. Tem que ter um negocinho para poder ter história. Você não quer, beleza, fecha o livro, vai ler outra coisa, vai ler para Michel Proust, vai ler, né, o que você considera uma grande obra. Não estou dizendo que isso é uma grande obra, é um livro de diversão. O problema é você ler um livro de diversão querendo que ele seja uma coisa que ele não é, né? Enfim, vem essa moça morar na casa deles, que a princípio é uma moça muito boazinha, né? Era uma moça muito bonita, então tem esse climinha, né, de será que vai acontecer alguma coisa? Porque o Blake também é um cara muito bonito, a Krista também é uma moça muito bonita, será que vai rolar traição? O que vai rolar? E o que eu posso dizer é que as coisas vão começar a ficar estranhas ali, começam a rolar uns certos atritos e o bagulho vai despencar. Basicamente, é isso que eu posso falar da sinopse, sem criar muitos spoilers para você. De maneira geral, é um livro vira-páginas. Eu acho que eu li em 2 dias mesmo, né? Mas aqui a gente não tem muito. Não é assim. Ele é um thriller no sentido de que não é assim um mistério, né? Oh, meu Deus, aconteceu um crime, quem que foi? Não é um whodunit. Mas é um. Nossa, as coisas estão estranhas. E aí sempre a gente tem as nossas hipóteses, né? O que será que está acontecendo? E aí você tem aqui umas 3 hipóteses. Por que essas coisas estão acontecendo? Quem está errado? A está errado, B está errado, tem um C envolvido e nada disso que eu estou vendo é o que parece, né? Que nos livros da Frida ela gosta desses plot twists, né? Dessas reviravoltas para nos enganar e nada disso, tipo, nada do que você leu você acreditou, mas não era bem assim, né? Então, é um thriller nesse sentido, que você quer saber, entender o que vai acontecer, por que algumas coisas que parecem inexplicáveis estão acontecendo e você quer explicação para isso. Não é, assim, muito mistério, apesar que tem um pouco de mistério e você quer mais saber como que as coisas vão se desenrolar, né? Tem um plot twist que eu achei inesperado, assim, não, oh meu Deus, nunca foi feito. Não, mas é interessante, tá? Nada que seja muito. Ele não é assim, nossa, é impossível de tentar prever, as coisas meio que levam para isso, mas tem um plus, assim. Eu achei interessante. Não é dos mais legais, não é dos mais diferentões, mas é bastante interessante. Só que, quando o plot twist se revela, algumas coisas que ela espalhou ao longo do livro não ficam explicadas e não fazem sentido, sabe? Então, tipo assim, estão acontecendo, eu não quero dar spoiler, eu vou tentar falar disso sem spoiler. Estão acontecendo coisas estranhas. Aí vem o plot twist. Ah, que é para você entender essas coisas. Ah, agora eu entendi. Só que ainda assim, quando o plot twist se revela aqui, tem algumas coisas que você fala, gente, mas aquela coisa ali ainda não faz sentido, né? Nesse sentido, me parece que a Frida, ela lança mais ou menos 2 livros por ano, né? 2 a 3 livros por ano, não no Brasil, né? No Brasil, é aquela coisa, ela lançou a Empregada, foi um puta sucesso, e aí essas 2 editoras, a Record e a Arqueiro, não sei como é que ele, um compra um, outro compra outro, eu não sei como que eles dividem esses direitos aí, né? Não é uma única editora que comprou os direitos de trazer a Frida para o Brasil. Eles foram atrás de livros dela publicados bem antes que fizeram sucesso. Isso tem acontecido, né? Então, às vezes você tem. Deixa eu ver se aqui é Mulher em Silêncio, por exemplo, esse é novo. Ó, esse é um livro que chegou no Brasil em 2016,
Mas ele é um livro que ela escreveu em 2020. Então, eu não sei se é um trabalho, eu não vou dizer preguiçoso, mas eu vou dizer a toque de caixa. Como ela publica 2, 3 livros por ano, talvez ela escreva mais rápido, né? Não que não tenha um trabalho de revisão, mas se ela desse um pouquinho mais de tempo para isso, e isso é uma das críticas que as pessoas fazem aos livros dela, né? Se ela desse um pouquinho mais de tempo e se preocupasse em voltar e explicar tudo, que é uma coisa que em Agatha Christie acontece. Em Agatha Christie tem uma poltrona que está um pouquinho virada. Por que essa poltrona está um pouquinho virada? Não, isso não tem importância. Não, tem. Se ela sempre fica assim, ela está um pouquinho virada. Ah, alguém passou e esbarrou. Não. Quem passou e esbarrou? E lá no fim ela vai explicar, e a pessoa que passou e esbarrou na poltrona tem uma razão que leva à razão do assassinato. Então é tudo explicadinho. Aqui não. Então, me parece um pouco de desleixo, um pouco de pressa, vamos publicar logo e vender logo, porque as pessoas de fato não se incomodam com isso, né? Eu falar, nossa, ai, que absurdo, tem coisas que não ficaram explicadas. Nunca mais vou ler Frida McFadden. Não, não vou. Se essa mulher lançar 2 livros semana que vem, eu tô comprando os 2, né? Então, isso não chega a... Tem gente que se incomoda muitíssimo, né? Para mim, eu me incomodo, mas isso não faz com que eu não queira mais ler, né? Mas eu percebo essa falta de cuidado. Então, algumas coisas não se resolvem, não se esclarecem e ficam parecendo meio forçadas. Eu posso falar disso um pouquinho com spoiler. Eu vou colocar um filtro preto e branco aqui, como eu costumo fazer. Quando eu estiver falando de spoiler, fica preto e branco. E aí você vai adiantando o vídeo até a hora que voltar o colorido, tá? Por exemplo, quando a gente descobre que, na verdade, uma é a outra e outra é a uma, né? Porque a minha primeira impressão era assim: bom, óbvio que a Whitney está mancomunada com a Krista, né? A Krista tem alguma coisa contra o marido, o noivo, né? E ela que combinou para a Whitney vir para casa e fazer todos esses absurdos, né? Aí no fim não é exatamente isso, né? Quando a gente descobre a troca de identidades e tudo mais, ainda assim a Whitney estava então completamente inocente na história. Mas tem várias passagens em que ela dá risadinhas, em que ela provoca, ela passa o batom, que só se justificariam se ela estivesse fazendo as coisas de propósito. Mas ela não está fazendo de propósito. Então aquele comportamento não se justifica, entende? É esse o tipo de coisa, ela dá risadinha, né? Se ela tivesse mancomunada com a Krista, isso faria sentido. Não estando, não faz sentido. Então eu acho que assim, se a Whitney estivesse mancomunada com a Krista, ok, isso seria mais óbvio e menos surpreendente, mas faria mais sentido, estaria melhor explicado, tá? Fim do spoiler. De modo geral, eu achei o plot twist, o principal, inesperado. No final, tem uma tentativa de fazer o plot do plot que eu achei bem besta. Nossa, achei desnecessário, achei meio idiota mesmo, assim. Tava bom do jeito que tava, né? E aí, isso que eu tô falando é o último capitulinho, são as últimas 2,5 páginas do livro, que aí eu tenho essa sensação, assim, parece que foi um negócio, vamos criar uma outra reviravolta aqui para terminar um livro, desse jeito. Só que parece que é tão largado, eu tenho a impressão que, sei lá, não estou dizendo que é isso, mas me dá a impressão que a Frida escreveu isso aqui em 15 minutos só para ter alguma coisa, né? De novo, eu entendo quem se incomoda muitíssimo com isso, e aí o meu conselho é: não leia mais livros da Frida, né? No meu caso, eu consigo perceber essas falhas, e ainda assim, eu acho que o livro é divertido. Então, se você é desses que, como eu, gosta de um livro de thriller para diversão, porque enquanto você está lendo, você está ali virando páginas e é gostoso, e você cumpre esse objetivo da leitura e da literatura, que é escapismo, né? Eu escapo dos problemas. Enquanto eu estou lendo isso aqui, eu não estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer, nas coisas que, né, eu estou escapando para esse mundo. E aí, durante o momento que eu estou fazendo essa leitura, os 2 dias que seja, se você leva 7, 15, um mês para ler, né? Enfim, então tudo bem, é que eu leio muito rápido, não consigo, um livro desse tipo, não consigo largar, não consigo parar, né? Enquanto a gente está lendo, ele serve a esse propósito de diversão. Se você gosta disso também, eu super recomendo. Recomendo todos dela. Tem uns piores, outros melhores. Dentre todos, esse aqui não é dos melhores. Também não é dos piores, não, tá? É divertido. É que nem um filme daqueles que não serve para nada, mas que é divertido. Então, a Inquilina, a Intrusa é outro que eu li também. É isso que eu tenho para falar sobre o livro, sem muitos spoilers. Se vocês leram aí e pedirem e quiserem, a gente pode fazer um vídeo só de spoilers, só comentando mais detalhes. Mas, de maneira geral, essa é a minha opinião, então, sobre A Inquilina, de Frida McFadden. Aguardem, porque vai vir o vídeo aí, ai meu Deus, com todos os livros dela já publicados no Brasil, que eu já li. Ai, vai dar um trabalho fazer isso aqui.
não fazer isso aqui, vai dar um trabalho fazer esse vídeo, né? Mas eu quero fazer, porque eu acho que vale a pena. Uma autora que vende bastante, que tem muitos problemas, mas que me diverte horrores, ó, várias, ai, que peso, várias horas de diversão aqui, tá bom? Se você quer esse vídeo logo, avisa aí. Se você quer mais Frida, se você quer mais coisas, se você já leu e não gostou e odeia, ou se você leu e ama, não vê defeito nenhum, ou se você só vê defeitos, conta aqui pra mim, que eu vou gostar de saber. E vem participar do meu Clube do Livro, um ano com Agatha Christie. Se você gosta de Frida McFadden, cara, você vai amar Agatha Christie, porque é 1000 vezes melhor. E se você não gosta de Frida McFadden, mas gosta de mistérios inteligentes, vem fazer parte do Clube Um Ano com Agatha Christie. Vou deixar aqui para vocês no final do vídeo. Vou linkar aqui para você o vídeo em que eu explico como funciona o clube, tá? É isso, muito obrigada por você estar aqui comigo mais uma vez. Manda aí para os seus amigos que gostam de Frida ou que não gostam, para eles poderem reclamar também. É sempre divertido. Eu vou tentar trazer mais resenhas dos outros livros dela, né? Mas eu quero fazer esse videozão que eu acho que vai ser legal. Tá bom? É isso. Por hoje é só. Esse era o meu recado. Um beijo, obrigada. Até a próxima.